podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. O Tecnocast de hoje é o primeiro de uma série que a gente vai fazer aqui em parceria com a Ativa Investimentos. Serão 3 programas onde vamos te ensinar do zero como começar a investir para acumular patrimônio e garantir a sua aposentadoria ou a sua independência financeira. E depende quando você vai conseguir juntar o dinheiro para parar de trabalhar, né? E para nos ajudar com essa missão, a gente recebe um convidado hoje aqui, que é o Bruno Muniz. Ele é assessor de investimentos na Ativa. Bem-vindo, Bruno. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Bem, hoje vai ser como se o ouvinte estivesse sentando na cadeira lá para falar com o Bruno, para ter o primeiro contato com o assessor de investimentos. Então, para a gente começar, qual é a primeira coisa, Bruno, que você avalia quando um cliente chega lá na Ativa, né? Tipo, o que o ouvinte que está nos ouvindo agora precisa saber antes de qualquer coisa para ele começar a planejar uma carteira dele ali? Então, Mobilon, a primeira coisa que a gente pensa quando vai começar a investir é o perfil do investidor. Tá, o que é isso? Mercado financeiro é cheio dessas coisas técnicas, então eu vou explicar todo o conceito que eu trouxer para cá. O perfil do investidor é basicamente um conjunto de características pessoais e psicológicas de cada pessoa que vai definir o nível de risco ótimo do seu portfólio de investimento, tá? Então, basicamente, tudo que tange a sua vida e a sua cabeça que vai definir qual vai ser a melhor alocação de investimento para você. É que muita gente acha que você consegue bolar a melhor carteira do planeta, né? Tipo, ó, essa é a melhor carteira de investimentos. Receita de bolo, serve pra todo mundo. Sim. Isso é o que vai te deixar rico, compre isso aqui, é isso aqui que vai te enriquecer. E não é bem assim, né? Você precisa saber o quanto você consegue correr de risco, o quanto que você consegue aplicar num ativo de risco e conseguir dormir bem. Seria tipo isso. É por aí. O que eu costumo definir as 3 bases da questão do perfil do investidor, tá? A primeira é a parte psicológica. Qual o seu apetite a risco, tá? Então, quanto risco você está disposto a tomar, certo? Tem gente que vê preço de um ativo subir, descer, ele vai a 1.000, vai a 0 e a pessoa está tranquila com aquilo, tá? Aqui na Ativa eu já atendi diversos clientes, um número infinito de clientes, na verdade, um número enorme de pessoas e tem para tudo, tá? Então, tem uma cliente minha, por exemplo, que eu deixei ela num fundo de renda fixa, mas com um pouquinho de volatilidade, tá? E ela não aguentava aquilo. Ela, Bruno, tô perdendo R$2. E aquilo para ela era sustentável, ela não dormia. Minha própria namorada me dá a chamada toda noite se a posição dela diminui R$5. Então tem gente que simplesmente não consegue suportar isso, tá? Então, vai falar que tem uma carteira de investimentos que é ideal para ela? Vai ter uma subjetivamente adequada para ela, mas nunca, exatamente, específica, nunca é uma fórmula de bolo aí, como o Riga falou. Porque assim, tem que ter volatilidade, mas volatilidade só pra cima, né? Pra baixo aí não dá, aí é muito complicado. Rapaz, isso é uma coisa que eu sofro. Ah, mas esse investimento tá dando pouquinho, tem investimento que dá mais. Beleza, mas esse é mais arriscado, ele oscila. Aí a pessoa bota, perde R$5 e vai ficar no telefone aqui, no meu ouvido. É que, assim, quanto mais risco você corre num investimento, maior é a possibilidade de você ter um retorno maior, né? Um investimento com mais risco, você consegue um retorno maior. Mas não é garantido que porque você aplicou em um ativo de risco, você vai ter esse retorno. E aí entra um outro ponto que também precisa entrar na conta sempre, principalmente para ativos de risco, que é o tempo de investimento. Então, os ativos de risco, você vai ter uma segurança maior nesses ativos de risco, considerando que você comprou, por exemplo, uma empresa boa, para tipo coisa de 1 década, de 2 décadas, né? Aí que você vai ter uma certeza maior que esse ativo vai estar no positivo em relação a quando você comprou. E muita gente não consegue ter essa mentalidade de longo prazo, né? O cara compra e, que nem o Bruno falou mesmo, tá todo dia olhando, tá todo mês olhando. É isso. Mobilon, então assim, o que você falou tá perfeito. A questão
questão da rentabilidade, quanto maior o risco que se corre no ativo, maior o retorno esperado. É o que se espera, certo? Uma pessoa que investiu em ações da OGX, do Eike Batista, esperava um bom retorno e a empresa faliu, certo? Então você corre diversos riscos, a coisa não é tão óbvia assim, tá? Sim. Então essa primeira parte do perfil de investidor é importante tratar isso. Quanto de risco você está disposto a correr na sua cabeça, tá? No conceito de volatilidade. Eu vou explicar rapidinho o conceito de volatilidade, tá? A menor distância entre dois pontos é uma reta, certo? Isso ninguém tem dúvida. A diferença da volatilidade é que você chegar nesses dois pontos, você nunca vai fazer o caminho mais rápido, certo? Então você pode subir e descer ao longo desse caminho. Quando você pega um investimento de renda fixa, ele vai crescer de forma linear, de forma reta. O investimento de risco, ele pode ter essa volatilidade. Então ele vai subir e descer até chegar nesse ponto final. Só que normalmente esse ponto final é mais alto do que a renda fixa. Por isso que o retorno esperado é maior, beleza? Então esse é o primeiro ponto do perfil do investidor. O segundo ponto, que é muito importante, é a sua capacidade de tomar risco. Vocês sabem o que significa isso? A emoção, hein? Segurar a emoção? Não exatamente, tá? Vamos lá. A capacidade de você tomar risco é o seguinte, é quanto do total do seu patrimônio você está atribuindo ao investimento de risco ou investimento seguro, certo? Sim. Ou então é tudo que tange a sua vida. Você é um empreendedor... Cair e você precisar do dinheiro imediatamente, ferrou. Né? Então, você é um empreendedor que vive num trabalho de risco, o seu risco está atrelado à sua função, à sua carreira, ou você é um servidor público que não pode ser demitido, que vai ter um salário estável, que vai ser pago pela União, certo? São universos totalmente diferentes. Então você tem que entender a sua capacidade de tomar risco. Imagina que você é um empreendedor, você tem uma padaria, tá? Então todo o seu risco está ali no seu negócio. Você vai pegar todo o dinheiro que você tem e aplicar em renda variável, em ações. Se o seu negócio falir, você não vai ter como viver da renda do seu trabalho. Sim. Então é muito importante que você não tenha todo o seu investimento financeiro feito de forma arriscada. Então você não tem uma capacidade tão alta de tomar risco que nem um funcionário público, por exemplo, que sabe que no final do mês ele vai ter o contra-cheque dele certinho. E não vai ser demitido, né? Dificilmente vai ser demitido porque ele tem estabilidade no emprego. Exatamente. E no caso do empreendedor é ainda pior, porque você pega uma situação, por exemplo, como foi em 2007, onde o país entra em crise, a crise geralmente afeta o mercado acionário, óbvio, a bolsa despencou naquela época, caiu pela metade, e se você tem um negócio, as chances é que o seu movimento também vai cair, você vai conseguir empregar menos gente, enfim, você também vai passar por uma situação de crise, porque o mercado inteiro está em crise. Ou seja, em uma situação de crise, tanto o seu negócio vai para o saco, quanto os seus investimentos você pode precisar sacar ali no momento que ele está pela metade do valor que ele deveria estar, né? Então, é realmente importante avaliar isso. Tem que imaginar o pior cenário possível, né? Não é porque, mas eu tenho um emprego legal aqui, vai dar tudo certo, ou tenho um negócio que tá indo super bem, em um momento de crise não tem problema, porque tá garantido. Na verdade, né? Tudo pode ir pro saco ao mesmo tempo, né? E a tendência, na verdade, é que isso realmente aconteça. Exato. Então, na hora da alocação, você tem que pensar, olha, eu tenho capacidade de tomar risco com esses recursos, talvez não com 100%. Mais 20%. Pô, eu sou funcionário público, eu tenho estabilidade, acho que eu posso tomar mais risco então, porque eu não vou precisar dessa grana, porque eu não vou ser demitido. Então eu tomo risco uma parte maior da minha carteira, tá? Então isso vai ser importante para definir qual vai ser essa alocação ótima para cada um. E a gente está falando do risco, né? Que se a ação cair, você precisar do dinheiro. E essa de precisar do dinheiro imediatamente nos remete também a outra questão, que é a liquidez, né? Perfeito. Que nada mais é do que em quanto tempo você consegue tirar aquele dinheiro e transformar ele em dinheiro no seu bolso para você pagar uma conta, enfim, se você precisar ali numa emergência. É isso, é perfeito. A liquidez, falando de forma bem informal, é o tempo que demora para o seu investimento virar dinheiro. Você não vai na padaria e compra pão com LFT.
Ó, toma aqui 2 tesouros Selic e me vê um pãozinho. Não é assim que funciona. Que pãozinho caro também, né? Seria um pãozinho bem caro, mas só dando um exemplo aqui, é que o investimento não conta como moeda de troca. Então é basicamente a liquidez do investimento, é quanto tempo demora para esse investimento sair da forma dele de investimento e virar dinheiro, recurso ali financeiro no seu bolso. Tá? Você pega um ativo, por exemplo, se você tem um apartamento que você está alugando ele, imóvel é um dos ativos que tem a menor liquidez do mercado, porque Perfeito. se acontecer uma emergência, sei lá, você sofre um acidente, o plano de saúde não cobriu, sei lá, o que você precisa fazer lá, da onde você tira o dinheiro? Ah, eu tenho um apartamento, tá tudo bem. Amigo, quanto tempo leva para você conseguir vender o seu apartamento e ter o dinheiro em mãos para pagar, sei lá, o hospital, né? Enfim, a gente tá imaginando o pior aqui, né? Você pode vender, tipo, amanhã, mas você vai ter que vender por um preço muito baixo, né? É isso, e isso é uma coisa bem ruim, né? Então é importante sempre atentar para a liquidez. Puxando esse gancho da liquidez que vocês bem falaram, é a terceira parte mais importante do perfil do investidor. Então a gente falou de apetite de risco, quanto risco você na sua cabeça aguenta, a sua capacidade de tomar risco, o que na sua vida te permite tomar risco, qual parte do seu patrimônio você pode arriscar ou não, ou você tem que manter investimentos mais conservadores, como você vai fazer essa alocação. E o terceiro ponto é o horizonte do seu investimento, tá? O que é o horizonte do seu investimento? É o prazo que você pretende deixar o seu dinheiro alocado no investimento financeiro. Então é muito diferente uma pessoa de 20 anos que começa a investir para fazer uma aposentadoria e uma pessoa de 20 anos que começa a investir para comprar um carro, certo? Ou então uma pessoa de 20 anos que vai fazer uma aposentadoria ou uma pessoa de 65 que está se aposentando, certo? A pessoa que está se aposentando agora, ela perde a capacidade de gerar renda com o trabalho dela, né? Quando você é novo, você vive da renda do seu trabalho e quando você é velho, você vive da renda dos seus ativos que você acumulou ao longo da vida. Essa é que é a lógica da aposentadoria. Eu não tenho mais capacidade de gerar renda com o meu trabalho, então os meus ativos vão gerar renda para mim, certo? Seja isso juros, seja isso aluguel ou qualquer outra forma de renda. E certo? uma pessoa mais velha também, aí na casa dos 60, 60 e pouco, já não tem também a mesma capacidade de tomar risco, né? Porque ela já tá naquele momento que ela precisa pegar o rendimento de volta para viver a aposentadoria dela. Exatamente isso. Ela não pode se dar o luxo de perder, certo? Pode colocar numa ação, porque a ação demora muito tempo para apresentar resultado. Exato. A gente pega uma ação que caiu muito, mas daqui a 5 anos depois ela esteve super alta. Se você tiver 5 anos para esperar, isso não vai te fazer mal, essa oscilação no meio do caminho. Mas se você estiver usando esses recursos nesse período, que é o caso do aposentado, é importante que você tenha uma solidez um pouco maior nos seus retornos, uma previsibilidade maior, até para você definir um orçamento de quanto você vai gastar para viver, certo? Então, essa é que é a lógica. O horizonte é a terceira parte mais importante da definição do perfil, certo? Definido esse perfil, de tudo que eu falei, apetite, capacidade, horizonte, você consegue definir uma alocação ótima de recursos. É basicamente isso que um assessor de investimentos vai fazer no início de uma jornada, né? Porque todo investimento é uma jornada que a gente traz com a pessoa. Cada cliente vai participar de uma jornada com o seu assessor. Lembrando que isso que a gente está fazendo aqui é o que aconteceria se você fosse lá na Ativa, né? Você sentaria com o assessor vai te ajudar a montar a sua carteira individualmente. Então, já fica a dica para o ouvinte. Mas tem um outro ponto também que a gente vai fazer aqui essa série de Tecnoinvests com a Ativa e no terceiro episódio a gente vai abordar essa questão já da montagem da carteira. Então, se você ouvinte está na dúvida, manda pra gente seu e-mail para tecnocast@tecnoblog.net, coloca pra gente exatamente a sua situação financeira. Se você quiser, a gente fala no anonimato aqui, não cita o seu nome, mas enfim, manda pra gente que a gente vai aqui com a ajuda dos assessores da Ativa tentar te ajudar a montar uma carteira, tentar te dizer qual seria o melhor caminho ali para você aplicar o seu dinheiro. Então, sei lá,
eu vendi um imóvel e tô com esse dinheiro aqui, quero que ele gere renda para mim, o que eu faço? Ou então, sou jovem, tô começando agora no mercado de trabalho e vou poder investir, sei lá, X por mês, o que vocês me recomendam? Eu não gosto muito de tomar risco, ou eu quero tomar risco no longo prazo. Enfim, manda pra gente sua história, tecnocast@tecnoblog.net, que no terceiro programa a gente lê as mensagens e te ajuda também. Bruno, então a gente estava falando de liquidez e com liquidez vem automaticamente também uma outra questão, que é a questão da rentabilidade, né? Como a gente falou, quanto maior risco, maior a possibilidade de você ter uma rentabilidade maior também. E com a liquidez é a mesma coisa. Quando o ativo tem uma liquidez mais alta, ou seja, você consegue tirar ele, sacar aquele dinheiro de um dia para o outro, geralmente ele rende menos também. Então eu acho que é importante a gente explicar aqui para o ouvinte quanto é o menos, né? Qual que é a taxa mais básica que existe de juros no mercado e, enfim, como que ela funciona? Beleza, Mobilon. O mercado, ele é pautado muito pela taxa Selic. Tá? Você que é investidor ou vai ser investidor, com certeza já ouviu falar no jornal da taxa Selic, que o Banco Central determinou. Hoje em dia está 6,5% ao ano, tá bom? A taxa Selic, a grosso modo, é a taxa básica de juros do país, tá bom? Então é basicamente quanto o governo te pagaria para você emprestar dinheiro para ele, tá? Isso falando de uma forma bastante informal. É uma coisa um pouco mais complicada o cálculo dela, mas é isso que significa, certo? Então, a partir da taxa Selic, os investimentos financeiros costumam ser indexados ao CDI, tá? O CDI nada mais seria do que a taxa Selic entre os bancos. Quanto um banco cobra para emprestar dinheiro para o outro. Grandes instituições, né? Bancos grandes. Isso, pro outro banco, né? Pro Porque outro pro banco. cliente é outra história. Diferente. Aí é um pouco mais alto, né? Exato. Então entra essa história da segurança e da rentabilidade. Imagina que um familiar seu, a sua mãe te pede dinheiro emprestado e uma pessoa na rua também te pede dinheiro emprestado. Para quem você cobraria menos? Me diz aí, Riga. Acho que eu cobraria alto pros dois, viu? Alto pros dois. Ô, louco! Mas Não sei seria se é uma igual? boa ideia. Não, com certeza não seria igual, né? Pra uma pessoa estranha que eu nunca vi na vida, com certeza Paulo seria muito Riga, mais alto. eu vou mandar esse Exatamente. programa pra sua mãe, hein, Riga? Tomara que seus familiares não ouçam esse podcast, Meu Riga. Deus, eu não quero Não. ser parente do Riga não, cara. Não tenho dinheiro, não veio me emprestar. Por isso que os juros são altos aqui. Perfeito. Mas de qualquer jeito existiria uma diferença, né? Porque você tem menos segurança no desconhecido. Você não sabe o que ele faz, você não sabe da intenção dele de te pagar, você não sabe da capacidade dele de te pagar. Risco de calote, né? Exatamente. Então, assim, a sua mãe, você tem muito mais confiança, você sabe que ela vai querer te pagar, você sabe que ela trabalha, você sabe a capacidade dela de gerar recurso para te pagar depois, certo? Então, a gente sempre se baseia na taxa básica de juros, 100% do CDI, certo? 100% do CDI é quanto o governo te pagaria para emprestar dinheiro para ele. Qualquer instituição do país vai ser mais arriscada do que o governo, certo? O governo é a dívida soberana, que a gente chama. Então, a partir disso, qualquer um que emitir uma dívida, em tese, deveria oferecer um retorno maior do que o governo te oferece, dado que ele é mais arriscado, tem menos chance de te devolver o dinheiro que você emprestou para ele do que o governo. É que se o governo não tiver condições de te devolver o dinheiro que você emprestou pra ele, amiga, porque o país está quebrado e aí Vilão, ninguém tem mais chance de te É o devolver menor o dos dinheiro, problemas. sabe? Cara, é exatamente a frase que eu falo. Pô, mas o Tesouro Direto tem risco? Tem risco. Mas se o Tesouro quebrar, meu amigo, esse O vai ser o país já menor dos fodeu. seus problemas. Assim, você vai... Pois é. Então, é basicamente isso. Esse vai ser um problema secundário se você não receber os recursos do Tesouro. Só para o ouvinte entender a importância da taxa Selic num país, tudo gira em torno da Selic, tudo, não só os investimentos. Se você está pensando em abrir uma empresa, tô com 10 mil aqui parado, eu tenho uma ideia legal, vou investir, fazer um produto, criar minha empresa. E o retorno que essa empresa te der for inferior à taxa Selic, o potencial de retorno for inferior de uma taxa Selic, amigo, você está fazendo errado. Não tem por que você abrir essa empresa. Você pode colocar no Tesouro Direto e você vai ganhar mais dinheiro sem fazer nada. O
famoso coçando, né? É assim. Então, tudo que você vai investir, isso vale para sua empresa, para o seu negócio, para emprestar o dinheiro para alguém, ou para comprar uma ação. Tudo está balizado na taxa Selic. Se a ação rende menos do que a Selic, você está fazendo errado. A Selic é melhor. Poupança, a gente vai chegar nela também aqui. É seguro, liquidez alta. Rende menos do que taxa Selic. Então, tipo assim, sempre olhem a taxa Selic. É o seu guia quando você for montar uma carteira de investimentos. Perfeito. E também ligado à Selic, a taxa básica de juros, falando de forma um pouco mais técnica, é um instrumento monetário que o Banco Central tem para atingir a meta de inflação do país. Então, o outro indexador muito importante nos investimentos é o IPCA, certo? Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é basicamente a velocidade que a cesta básica de ativos sobe de preço num ano, certo? Basicamente, a consequência disso é a perda do seu poder de compra, né? A gente já falou aqui várias vezes no Tecnocast sobre a época da hiperinflação, 94, antes do Plano Real, né? Que os preços eram remarcados no supermercado várias vezes por dia, então esse hábito de fazer a compra do mês surgiu daí, né? Porque você tinha que pegar o seu dinheiro e gastar imediatamente, porque o dinheiro no seu bolso em um dia já valia muito menos, assim. Então o pessoal corria para o mercado, fazia a compra mensal assim que recebia o salário, porque no outro dia ele já ia conseguir comprar menos coisas com aquele dinheiro. Então, o nosso investimento, ele tem que valorizar ao longo tempo, ele tem que valorizar principalmente acima da inflação, porque valorizando só a inflação, você só está protegendo o seu dinheiro, ele não está crescendo o bolo. É o mesmo dinheiro, mantendo o seu poder de compra, mas valorizando acima da inflação, aí sim você está ganhando dinheiro. E a taxa Selic sempre está um pouco acima da inflação, então por isso que é importante essa baliza sempre pela taxa Selic. É isso aí, basicamente isso. Então, tendo ideia dessas duas taxas para se orientar, tá bom? O CDI e o IPCA, você consegue comparar os retornos dos investimentos, certo? E daí você consegue começar a pensar como você vai alocar a sua carteira. Então, tem uma imagem que eu sempre uso, que é a questão dos 3 pilares. Tá bom? Você tem, imagina um triângulo, certo? Em uma ponta você tem segurança, na outra ponta você tem rentabilidade e na outra ponta você tem liquidez. E isso é um cobertor curto. Se você cobre a cabeça, você deixa o pé para fora e vice-versa. Então você nunca vai conseguir, você nunca é demais, mas o trade-off... Ter os 3 é difícil. Ter os 3 é muito difícil, então você tem que escolher 2 deles. É por isso que você precisa fazer uma carteira bem diversificada, né? Uma parte da sua carteira você vai fazer pensando naquele momento que você pode perder um emprego, então você tem que ter segurança e liquidez. E aí, tendo segurança, a maior segurança do mercado e a maior liquidez do mercado, que seria o Tesouro Selic, é a poupança que presta, a gente fala isso, né? Você não vai ter tanta rentabilidade, porque a rentabilidade vai ser a taxa básica de juros, é a taxa Selic. Mas se você quebrar, se você tiver uma emergência, aquele dinheiro está ali para você e você tem a maior segurança, que é o governo. Se o governo quebrar, meu filho, esquece que tá tudo ferrado já. O seu investimento é o menor dos problemas. Então você tem esses 2. Isso é importante para momentos de risco. Mas se você está pensando no longo prazo, você tem que pensar em ativos que vão te dar mais rentabilidade. E aí você pega, por exemplo, uma ação. Com a ação, comprando empresas grandes, você vai ter maior liquidez. Então, a liquidez não é um problema para ação. Tem muita gente comprando e vendendo. Você entra lá qualquer dia no home broker lá, você compra, vende rapidinho. Liquidez não é um problema. Rentabilidade, no longo prazo, se você tiver estômago, você vai ter uma rentabilidade maior do que teria no Tesouro Selic. Mas você não tem essa segurança, né? Aí você tem que começar a avaliar a empresa, entender o que a empresa faz, qual é a saúde financeira da empresa. E isso a gente vai ensinar para você no próximo programa. A gente vai falar só de ações no próximo programa. Enfim, então é por isso que é importante montar uma carteira diversificada, porque o cobertor não cobre tudo, né, Bruno? É isso que você fala, é o cobertor curto? É o cobertor curto, exatamente. Então, sempre pensa nos 2 pilares. Então, quais seriam os produtos que cobrem esses 2 pilares? Então, você tem primeiro segurança e liquidez. Como o Belon bem falou, Tesouro Direto é o mais seguro e também é muito líquido. Ele te devolve o dinheiro no dia seguinte. Você tem de 9 às 6 para operar no Tesouro Direto. Então, você consegue comprar e vender sua posição de 9 da manhã até 6 da tarde. E no dia seguinte, você vai ter aplicado ou resgatado esse valor. Tá? Você tem o CDB
CDB diário, que é basicamente um título de dívida que nem o Tesouro Direto, só que emitido por um banco, tá? Que o banco se compromete a recomprar esse título se você quiser sair daquela posição. Então ele vai dar normalmente uma rentabilidade bem próxima do Tesouro Direto, 100% do CDI, do Tesouro Selic, no caso, e vai te garantir essa liquidez que você precisa. E você tem a terceira plataforma, que é o Fundo DI, que é o fundo referenciado à taxa Selic, certo? Ao CDI, na verdade. Então, é basicamente um fundo de investimento que vai fazer investimentos normalmente no Tesouro Selic, no próprio Tesouro Selic, mas muitas vezes ele te dá uma liquidez do mesmo dia, que é até mais rápido do que o Tesouro Direto, tá bom? Todos os três têm a mesma tributação, isso é importante dizer. Então, é sempre legal considerar a segurança, eu falei em ordem de segurança, Tesouro Direto, CDB e fundo, a rentabilidade que ele vai te dar, considerar qual vai ser o melhor, dado que a tributação é a mesma. Tá, no caso do Tesouro Direto, a gente tem a segurança que é o governo, né? Já explicamos isso aqui. Já no caso do CDB, o CDB você está emprestando dinheiro geralmente para outro banco. Você vê muito ativo de, sei lá, banco pequeno que está começando a operar no mercado, sei lá, Banco do Nordeste, banco não sei do que lá. Então eles pagam um CDB ali com uma taxa um pouquinho acima do Tesouro Selic. Então é normal encontrar em corretoras, você encontra CDBs que te pagam 120% da Selic, por exemplo. Então não confundam, tá, gente? É 120% de 6,5%. Então vai dar o quê? 7 e pouquinho, 6, 12, dá uns 7,7, enfim, por aí. Essa seria a taxa, você ganha um pouquinho a mais, e você está ganhando um pouquinho a mais, esse banco está aceitando te pagar um pouquinho a mais pelo empréstimo do seu dinheiro, porque é um banco pequeno, a chance desse banco quebrar é maior. Então, por isso que existe um risco de você emprestar dinheiro para esses CDBs, comprar CDBs. Você está emprestando dinheiro para bancos pequenos, esses que têm taxas maiores, que podem quebrar. Mas onde que entra a segurança disso, Bruno? Se o banco quebra, seu dinheiro já era? Não, de forma alguma. Então, só entrando um pouquinho no gancho antes, Mobilon, que é importante falar. Um 120 do CDI, com certeza não seria um título com liquidez diária, tá, pessoal? Isso aí já seria uma renda fixa sem liquidez, bem provavelmente, tá? E entra naquela história da mãe e do estranho. Se o banco é mais arriscado do que o tesouro, ele tem que te oferecer o que a gente chama de prêmio de risco. Ele tem que te dar um prêmio para você aceitar tomar um risco maior, visando um retorno maior. Então, qual é o problema disso? Não é o cara que te oferece mais do que o CDI. É o cara que te oferece menos. Aí que mora o perigo. Isso é um problema que acontece muito com CDBs de bancos grandes, porque eles já têm aquela base de clientes e não se sentem interessados em te oferecer mais do que o Tesouro Direto. Mas se eles são mais arriscados do que o governo, o ideal é que eles te paguem um pouquinho mais para te convencer a comprar aquele produto. Mas eles não fazem isso, né? Geralmente é porque eles têm tanto dinheiro no banco, que assim, se você comprar o nosso CDB, se você não comprar o nosso CDB, tanto faz pra gente. Então a gente coloca a taxa lá embaixo, aí se você quiser, você compra. E de fato, esses bancos conseguem vender os CDBs deles, né? O que é engraçado. É porque o investimento tá lá dentro do internet banking, né? O cara coloca... É prático, é muito fácil, mas eu vou te falar, eu não sou especialista em investimento bancário, mas o que se vê é uma realidade bem diferente dessa que você pôs. Existem fundos de CDI, por exemplo, que pagam 80% do CDI. Eu já vi o absurdo de um fundo que paga 60% do CDI. Eu não posso mencionar a instituição. Cara, não deve dar nem inflação. É um calote, isso é um calote. É uma forma bem ruim de... Eu não considero isso um investimento, tá? Então é importante atentar para isso. Qualquer instituição além do governo, tem que te oferecer mais do que o governo. Gente, então CDB, no mínimo 101% do CDI, certo? É isso aí, porque 100%. E o fundo DI também, cuidado com o fundo. O fundo é mais importante. O fundo com liquidez diária tem que te pagar pelo menos ali 98%, 100% do CDI. Tá? Não aceita um fundo DI que te paga 80% do CDI, muito menos que paga 60% do CDI. Beleza? Lembrando que o Tesouro Direto você pode aplicar com R$30. E o Tesouro Direto vai te dar 100% do CDI, para você da Selic, no caso, e é só D mais um, né? Pediu hoje, Exatamente. Já cai na sua conta amanhã. Exatamente. Então, acho que isso dá uma visão geral dos investimentos que têm segurança e liquidez ao mesmo tempo. Mas qual que é a segurança, Bruno, do CDB e do fundo de investimento? A segurança do CDB é o Fundo Garantidor de Crédito.
conhecido amistosamente como FGC. Aquele que resolve todos os nossos problemas. Todos os nossos problemas. Então, o FGC é uma instituição privada, diferente do que muita gente acredita, criada justamente para trazer mais segurança para o sistema bancário. Então, fica mais barato para um banco pequeno, como você mencionou, emitir uma dívida, porque você não está dependendo da garantia dele só. Você tem a garantia do FGC por trás. Então, o Fundo Garantidor de Crédito é um grande fundo que todos os bancos ativos do país têm que depositar, que ele garante até R$250 mil por instituição por CPF. Como assim, Bruno? Eu tenho 250 mil no banco A, mas eu tenho 250 mil no banco B também. Então, meu CPF tem 500 mil reais. Mas se os dois bancos falirem, você tem por CPF por instituição. Você vai receber os 250 mil tanto do banco A quanto do banco B. Lembrando o FGC vai te salvar. Se você comprar um CDB, vamos dizer, você tem 250 mil, compra 250 mil nesse CDB, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, você já vai ter mais do que 250 mil. Exato. Então é importante deixar... Projeta. O longo prazo ali deixa abaixo dos 250. Que Exato. Passou disso, já não está garantido. É isso aí. Mesmo tendo o FGC, também tem aquela discussão de que no caso de uma quebradeira em cascata, o FGC não daria conta de salvar todo mundo, né? Então, assim, também é um pequeno risco que existe, que tem que entrar na conta na hora de você avaliar. Então, por isso que é importante diversificar. É válido você comprar esses outros ativos? Sim, é válido. Um CDB que rende 120%, às vezes a liquidez dele é de 6, 7 anos. Mas nesse prazo, que é um prazo médio aí, né? Você vai ter rendido bem mais do que se você tivesse comprado só um Tesouro Selic. Mas é importante ter essa consciência de que você está correndo um pouquinho a mais de risco, apesar de ser um risco bem baixo, né? Por essas garantias que o Bruno explicou, você está correndo um pouquinho a mais de risco do que correria colocando no Tesouro. Dá para fazer, dá para correr esse risco, mas diversifique, não coloca toda a sua grana em um ativo só, sempre diversifica, até mesmo dentro de renda fixa e renda variável, dentro da renda fixa, compra vários tipos de produtos, dentro do tesouro, compra vários tipos de tesouro, a gente vai entrar nos detalhes também nos próximos programas. Perfeito. A questão da renda fixa, principalmente, os riscos do FGC, estima-se que ele é capaz de cobrir 3% do universo bancário do país, tá bom? Mas você tem que pensar que a gente tem 5 instituições que concentram a maior parte do mercado, que é muito difícil que elas todas quebrem, tá bom? Então, seria 3% das instituições bancárias que já têm uma dificuldade enorme de falência, elas teriam que falir ao mesmo tempo para o FGC não conseguir suprir essa necessidade dele. É bem difícil, é possível, claro que é, mas é bem raro que um evento desse aconteça. Uma coisa do FGC que pouco se fala, muita gente fala, o FGC, se todo mundo falir, ele não vai suprir minha dívida. Mas o grande problema do FGC é que ele é uma regra legal e essa regra pode ser mudada. Esse que é meu grande desconforto com o FGC. Essa regra pode mudar a qualquer momento. A gente teve uma mudança recente, ano passado. Até ano passado, você tinha essa regra que eu falei, 250 mil por CPF por instituição. Ano passado eles definiram o seguinte, existe um teto dessa regra do por CPF por instituição, R$1 milhão dentro de 4 anos. Quer dizer, se você tiver 5 instituições, 250 mil em cada uma, você tem R$1.250.000 e todas essas 5 falem dentro de um período de 4 anos, você vai receber R$1 milhão. Você não recebe R$1.250.000, mesmo se você tiver com menos de 250 mil dentro do teto dos 250 mil em todas as instituições. Uhum. Isso é ruim? É ruim, mas para um universo bem limitado de investidores. Se você já estava com essa grana investida, vamos dizer, CDBs que demoram 7 anos aí de liquidez. Uhum. E aí acontece uma grande crise, dá um problema global aí, sei lá, alguma coisa pesada. Tem uma quebradeira, ferrou, porque a regra mudou no meio do caminho e sua grana você não conseguia sacar, né? Já estava lá aplicado. Exato, e não tem essa história de direito adquirido, certo? Vai valer de toda forma. Ainda assim, é a segunda instituição mais forte do país, tá? Então você tem o risco soberano, que é o Tesouro Direto, e depois o FGC. Não é por isso que a renda fixa vai se tornar um investimento arriscado. Sua vida não vai virar um cassino por você fazer isso. Sim. Mas é importante estar atento a tudo que tange esse tipo de investimento.
Ô Bruno, mas e poupança? Porque todo mundo fala que poupança é o mais... Não fala não, mas é o mais fácil, né? Você coloca o dinheiro, a conta abre sozinha pra você, você esquece o CPF, derruba na frente do banco, já tem uma poupança aberta, e o gerente já tá te ligando, vamos aplicar mais aí. Vale a pena? É um investimento válido? Pois é, a poupança é sempre o pior investimento do país, em termos de rentabilidade, tá bom? A segurança da poupança, pouca gente atenta para esse fato. Também é o FGC. A garantia da poupança é o FGC. Igualzinho a tudo isso que a gente passou esse tempo explicando, tá bom? Então a poupança tem a mesma garantia do CDB diário, mas uma rentabilidade menor, tá? A poupança, quando a taxa de juros básica, aquela Selic que a gente falou, ela está menor do que 8,5% ao ano, como é o caso de agora, se você olhar os juros futuros para 2023, é muito provável, o mercado precifica que o juros médio ainda vai estar abaixo disso, ela vai render 70% do CDI, tá bom? Então, lembra que o governo rende 100% do CDI? A poupança vai render 70%, mais uma taxa de referência, mas essa taxa de referência atualmente ela é virtualmente zero, tá bom? Então 70% do CDI já é uma estimativa boa. Por que as pessoas aplicam de fato na poupança? Primeiro porque ela não tem imposto de renda. Então tem um fator psicológico extremamente forte que você prefere ganhar menos para não pagar imposto do que ganhar mais e pagar imposto. Mas certo? o imposto de renda é bom também a gente frisar aqui que ele é só em cima da renda, né? Do lucro, exato. E o imposto é retroativo também. Então depois, se você deixar o dinheiro investido pelo menos por 2 anos, você paga a menor alíquota, que é de 15%. Então, se você colocar na poupança o mesmo dinheiro por 2 anos e fazer a comparação, mesmo com o imposto de renda, o Tesouro Selic, que é o mais básico do mercado, vai render muito mais que a poupança, né? Acho que não precisa nem ir muito longe, né? Se você pagar a maior alíquota de imposto de renda no Tesouro Direto, o Selic ainda vai dar mais do que a poupança, né? Então, Exato. A poupança só ganha do Tesouro Selic dentre os primeiros 12 dias. Assim, é muito difícil você perder da poupança. E como o Bolon falou no início do programa, é muito importante frisar. A poupança hoje em dia dá 4,55% ao ano. Nossa. Tá? E a gente está pensando no universo que o Banco Central espera uma inflação de 4% ao ano. Eu olhei... Então o seu ganho real é de 0,5%. E se a gente for olhar a inflação dos últimos 12 meses ainda, deu 4,58. Quer dizer, já tá virando acima do que a poupança paga. Exato, perfeitamente. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu dinheiro aumentou, você viu ali ele crescer mês a mês. Outro problema da poupança é que ela só vai render quando ela fizer o aniversário do depósito. E aí, depois dela ter crescido esse ano inteiro, tudo que você ia comprar com esse dinheiro ficou mais caro na exata proporção. Uhum. Então a grande Tipo, você ganhou verdade... R$10, mas a inflação comeu R$12. Então você perdeu o dinheiro, na Exato, verdade. Então você perdeu, em termos de reais você perdeu, tá bom? E muito importante também, Mobilon, é considerar que muita gente pega e compara. Mas a diferença da poupança para o Tesouro Direto em um ano, vai lá, dá 2%. Com o imposto de renda, dá até um pouquinho menos. Né? Pô, vale a pena? A poupança é muito prática, né? Ela já está ali, eu consigo fazer transferência e tudo mais. Volta naquele papo do horizonte que a gente conversou. Se você simular a uma taxa CDI atual que a gente tem de 6,4% ao ano e pegar 100% do CDI contra 70% do CDI, isso no primeiro ano vai de fato dar uma diferença de 2%. Mas se você estica esse horizonte para o fim da sua vida, com o poder dos juros compostos, como ele não cresce de forma linear, ele vai crescer de forma exponencial, essa diferença no horizonte de 40 anos é de 300%. O que isso quer dizer em termos práticos? Quer dizer que se você deixa seu dinheiro parado na poupança, ou parado no Tesouro Direto ou no CDB diário, daqui a 40 anos você vai estar 3 vezes mais rico se você tiver optado pelo Tesouro Direto ou CDB diário. Agora, se eu perguntar para você, olhar nos olhos de vocês e falar, você abriria a mão de ser 3 vezes mais rico? Quem tem coragem de me responder que não? Não existe isso, certo? Então, essa diferença pequena, o investidor aqui na Ativa tem muito isso. A pessoa vem e olha nesse curto prazo. Mas em um ano a diferença vai ser pouca, eu prefiro estar no banco porque eu já estou. Se você estica isso para toda a sua vida, faz uma gestão eficiente da sua carteira, isso no final da sua vida vai fazer uma diferença que você não consegue mensurar. Você não consegue entender como é ser 3 vezes na verdade, mais abastado no futuro. São 4 vezes, né?
Eu não 300% são 4 vezes mais rico. Eu falei errado 300. São 3 vezes, tá? São 3 vezes mais rico. Ah, tá, entendi. Então 200%. 200%. É. 200% acima, né? Então é 300% do valor Ah, dos sim. 200% acima. Pode usar o 300 que fica... Tá, não, 3 vezes mais rico. Dá pra 3 entender vezes o mais impacto. rico. É isso o impacto mesmo. Porque é isso que significa, tá? Então, a diferença de um investimento bom para um investimento ruim pode de fato ser só de 2% no ano. Mas isso, ao longo da sua vida, vai fazer uma diferença absurda no final. Certo? Por isso que é tão importante buscar investimentos bons, por isso que é tão importante você ter uma assessoria de investimento, por isso que é tão importante você ganhar aquele 1% a mais. Porque hoje, amanhã, não vai fazer diferença nenhuma, de fato. Mas daqui a 40 anos, quando você efetivamente precisar desses recursos, isso vai ser muito relevante para você. Tem uma metáfora muito legal para ilustrar os juros compostos. Vou tentar explicar, não lembro exatamente, mas acho que dá pra gente brincar aqui. Que é você imaginar um estádio. Imagina um estádio de futebol aí, sei lá, o Morumbi. Ou o Allianz, que eu sou palmeirense, vai, Allianz Parque. Aí você imagina que tá caindo uma gota de água lá por segundo. Assim, demora 1 hora pro estádio encher até a boca de água, tá? A gente vai inundar o estádio. E... imagina que no primeiro segundo cai uma gota, no segundo segundo cai 2 gotas, no terceiro cai 4 gotas e vai dobrando. Vai dobrando, a cada segundo vai dobrando, até que no último segundo lá, 60 minutos, o estádio tá até a boca de água, completamente inundado. Quanto tempo leva pro estádio tá na metade com água? Vocês conseguem responder isso rapidamente? Nossa. Caramba. Eu sei que vai demorar muito tempo, vai estar quase perto aí do final. Vai ser nos 59 segundos. É isso. Ele vai estar na metade aos 59 segundos. E quando bater 1 hora, ele vai bater o topo. Ele vai inundar em questão de 1 segundo. A maioria das pessoas pensam nos juros e nos investimentos de forma linear. Elas acham que, mas só cresceu R$10. Nossa, vai demorar muito. Só cresceu R$10,01, né? E R$10,02. Mas elas não entendem que os juros compostos funcionam igual à inundação do estádio. Até o último minuto próximo da sua aposentadoria, você vai estar ganhando ainda uma grana lá, que sei lá, às vezes você não está feliz. Mas você não pode mexer nessa grana nunca, porque quando chegar o momento, aquilo lá do nada explode, do nada, aquilo lá dobra, triplica, enfim. Juros compostos, a grosso modo, eles funcionam dessa forma. Então é por isso que é importante, como o Bruno estava falando, não observa daqui 1 ano, o que é 1%, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Você tem que observar, tipo assim, olha, eu tenho 20 anos, eu quero me aposentar, quero parar de trabalhar com 50, que eu ainda tô jovem, vou curtir a vida, e, enfim, vou começar a investir o máximo que eu consigo aqui, vender bombom, juntar dinheiro, enfim, investir o máximo que eu consigo para conquistar a independência financeira. É dessa forma. Pensa lá no objetivo final, quando você tiver 50 anos, entende que você vai conseguir a maior rentabilidade quando estiver lá perto, e não agora. E se você tirar o seu dinheiro da sua conta agora, porque está rendendo pouco, você só vai estar quebrando esse ciclo. Você realmente tem que deixar o dinheiro lá até o último segundo para ele fazer efeito. Pois é, por isso que o horizonte é muito importante. O que eu sempre falo, Mobilon, é que cuidar do seu investimento é que nem você cuidar da sua casa, certo? O seu patrimônio é resultado direto do seu trabalho, é o que você produz, certo? Um fazendeiro produz banana, você produz dinheiro, você vende o seu serviço, recebe dinheiro por isso. Então é muito importante você tratar esses recursos com atenção devida, certo? Para que eles possam crescer, para que eles sejam simplesmente bem tratados, porque você lutou por aquilo, certo? É basicamente isso. Então, assim, investimento não é alquimia, certo? Na verdade, é uma coisa importante que todo mundo saiba. Então, tem 2 visões muito clássicas de mercado financeiro para quem não tem conhecimento. Metade das pessoas que não investe acha que é mágica, que eu vou entrar, vou aprender os segredos do mercado financeiro e vou ter ganhos exorbitantes muito rápido, certo? Eu vou descobrir qual é o segredo do mercado e vou ficar milionário. E a outra metade que não aplica acha que é loteria,
Falar, ó, isso não é pra mim, isso é muito arriscado, eu não quero perder o risco, eu não quero correr o risco de perder tudo, eu não sou ganancioso. Sempre essa palavra da ganância, né? É horrível isso. Ninguém te chama de ganancioso por você regar suas plantas, por exemplo, mas te chama de ganancioso por você fazer o seu recurso render. Não faz o menor sentido. É o seu esforço, é o seu tempo, né? Não é porque Exatamente. é dinheiro. Ele representa o seu tempo, o seu esforço, só isso. Exatamente. Então, um dado que eu acho interessante, que mostra muito isso, essa questão, pelo menos do lado da mágica, é que o Bitcoin no Brasil tem o dobro de CPFs da Bolsa. Nossa, então a pessoa sério? Essa eu não sabia. Não, fica pior, tá? Então quer dizer o quê? A pessoa prefere investir numa moeda que não tem lastro, que muitas vezes ela não sabe como funciona um blockchain, nem nada daquilo, ela não sabe quem criou, ela não sabe minerar, ela não sabe nada, mas ela prefere investir naquilo do que investir, por exemplo, na Renner, que é uma loja ali que ela compra roupa e que ela gosta do trabalho, entende o business. Pô, eu prefiro participar de um negócio que eu me aproximo, ou prefiro investir numa moeda digital, seja lá o que isso for. As pessoas deram a resposta, elas preferem a moeda digital. E Bitcoin, como você falou, não tem lastro nenhum, não tem nada que indique a saúde, que prospecte o futuro, é tudo achismo, né? Não, vai ser a moeda do futuro, não tem nada que indica que vai ser alguma coisa. Então a gente sempre chama no Tecnocast o Bitcoin de loteria, gente. E se você tivesse o dado, não sei se você tem, Bruno, acho que não, mas com certeza também tem muito mais CPFs investindo aspas aqui, comprando Mega Sena, loteria, enfim, apostando em casa de aposta, do que investindo na bolsa também. E tem gente que tá lá toda semana, todo mês, mas nunca comprou um tesouro direto que seja, né? Então, quer um dado pior, Mobilon? Quer um dado pior? Você tem mais CPF em Bitcoin do que no Tesouro Direto. Nossa, que é o mais seguro que existe. Não é o dobro, mas você literalmente prefere investir numa moeda digital do que no governo brasileiro. Não que o governo esteja com muita moral, vamos lá. Mas mostra uma certa... Comparado com o Bitcoin, qualquer um tem mais moral, até a mãe do Riga ali, sei lá, né? É uma falha cognitiva, né, parece. Então, assim, o Bitcoin, não sei que não é o tema do episódio, mas tem estudos muito assertivos que mostram que grande parte da valorização do Bitcoin se deve ao fator especulativo. O Bitcoin não está sendo amplamente usado como moeda de troca, certo? E mesmo que o blockchain dê certo no futuro, ninguém garante que o Bitcoin vai ser de fato a moeda que vai sobreviver. É uma coisa extremamente etérea, né? Elas mudam, elas são voláteis. Então eu tive muitos clientes, como eu sou assessor de investimentos aqui na Ativa, muita gente vem me procurar para falar de qualquer tipo de investimento. E Bitcoin foi um deles, principalmente ano passado, que ficou muito na moda, né? Início do ano passado, ali em janeiro, pessoas que nunca investiram no mercado ficaram interessadas no Bitcoin. Qual foi a minha resposta? Olha, se você quiser especular, de fato, é o lugar onde os ganhos estão se mostrando mais exorbitantes. Agora, não vai fazer que nem aqueles casos de internet que apareceram. Família na Austrália vende casa, vende todos os ativos que possui e bota tudo em Bitcoin. Você tem que ser louco, tá? Então, para fins especulativos, é evidente que você pode ter um investimento especulativo. Só não deixa ele te matar. Lembrar daquela parte da capacidade de correr risco. Esse dinheiro que você vai aplicar no Bitcoin, se ele for a zero, você vai ficar de calça riada ou você vai ficar tranquilo na vida? Eu vou ficar tranquilo. Então vai lá e arrisca, toma o seu risco. Pensa que você não venderia todos os seus ativos, todo o seu patrimônio para comprar tickets da Mega Sena. Ninguém faria isso. E Bitcoin é a mesma coisa. Tem momentos, teve muita gente que comprou quando estava na alta lá 15, 20 mil dólares e depois Bitcoin chegou a bater 3 mil dólares agora, 2.900, sei lá, nos meses recentes. Então, mas agora subiu para 5 mil, então as pessoas que queriam comprar Bitcoin vão aparecer de novo. Vai aparecer, né? É o investimento do futuro. E só para fazer um full disclosure, né? Primeiro, a gente já fez um podcast falando só sobre Bitcoin, a gente explica como ela funciona, então procura lá e já fez um Tecnocast, né? E eu tenho Bitcoin. Lá em 2016 eu comprei Bitcoin, eu tenho, só que eu deixo nem 0,5% do meu patrimônio total da minha carteira de investimentos. Então tudo bem, se você quer brincar, se você quer fazer a sua fezinha, comprar os seus bilhetes da Mega Sena, tudo bem arriscar, porque em algum momento realmente pode estourar, pode virar alguma coisa ali. Mas gente, é 0,5%, no máximo 1,5%, que eu já acho too much para um ativo tipo Bitcoin. Então assim, calcula o risco, faz a sua fezinha, mas faz a sua fezinha com um trocado, não faz a sua fezinha com o seu patrimônio. E o nosso objetivo aqui é falar de acúmulo de patrimônio, de independência financeira e de aposentadoria. Esse é o objetivo dessa série com a Ativa.
Quando você está montando seu patrimônio também, colocar um pouquinho só naqueles investimentos que você acha que vai, né, para especular mesmo, né, tipo Bitcoin. Você colocou 1% em Bitcoin, putz, Bitcoin acabou e virou zero. Pronto, você perdeu 1% do seu patrimônio. Então não tem problema, né? Se explodir, beleza, você vai ganhar bastante dinheiro, e se você perder, você não vai perder tanta coisa assim. O que vocês estão falando resume uma teoria de seleção tática de ativos que se chama a teoria do Altair. Barbell Theory, que fala em inglês, né? O que quer dizer isso? O Altair, ele tem uma espinha dorsal muito sólida e nas pontas ele é muito pesado. Tá? Então, o que ele quer dizer, essa teoria que vocês estão, de certa forma, passando aqui? Seja muito conservador, extremamente conservador, no que pode te matar, certo? Você tem que ter uma espinha dorsal muito sólida. O que é irrelevante para você, que você pode se dar ao luxo de perder, seja extremamente agressivo, tá? Então, isso seria, eu tenho tudo em tesouro direto e 1% em Bitcoin, tá? Não estou falando que essa estratégia é ótima, mas é um tipo de estratégia que se chama a teoria do Altair, tá? De você ser extremamente arriscado nisso. E qual é a diferença do Bitcoin, especulação, para a loteria? A loteria eu não considero investimento nem especulação, eu vou te dizer por quê. Porque a loteria, ela é um jogo que você conhece a chance de você ganhar, certo? A loteria, ela tem o número certo ali, é 1 sobre não sei quantos bilhões. Então você sabe que a sua chance de ganhar é 0,00001, tá? Você sabe que é uma chance minúscula, mas é um jogo de carta marcada. Qualquer outro investimento financeiro, seja o Bitcoin, são forças sociais e econômicas completamente incontroláveis que você não consegue determinar a probabilidade, tá? Então, por isso que o investimento financeiro é mais interessante, por isso que a loteria, o cassino, não é um investimento, porque você sabe qual é a chance de você ganhar e a chance de você perder. Querendo ou não, é impossível você prever movimentos que acontecem diariamente, né? Imagina, hoje a Petrobras caiu 8%. Alguém previu? Há pouco tempo atrás a Vale caiu 30%. Certo? Alguém conseguiu prever esse movimento? Se eu tivesse falado, a Vale cai amanhã ou você ganha a loteria, o que você acha mais provável? Certo? Esse que é o ponto. Tá, então a gente sabe que as pessoas investem às vezes nesses ativos ruins, né? Tipo 70% do CDB, ou deixa na poupança mesmo, enfim, esses produtos que os bancos grandes oferecem. E aí a gente tá falando aqui, obviamente, com um assessor de uma corretora. Nas corretoras a gente encontra uns produtos que rendem mais, né? Mas é óbvio que a corretora também não é que ela é boazinha, né, Bruno? Então, assim, pro ouvinte também entender como que a corretora ganha dinheiro e por que é diferente o jeito da corretora trabalhar do jeito do banco, que o gerente fica te oferecendo qualquer coisa ruim ali. O que muda? Vocês vendem títulos de capitalização pra ganhar carro e... Rapaz, de jeito nenhum. Isso não passa perto daqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, que é um papo bastante franco. Nenhuma corretora é ONG, tá? Obviamente, como qualquer negócio, a gente está buscando lucro e a gente vende um serviço por isso e tenta se diferenciar justamente pelo serviço. Então, na corretora, na Ativa Investimentos, especialmente a gente foca muito na questão do atendimento. Então você vai encontrar pessoas que são especialistas em investimento. Título de capitalização é investimento? Não é. Consórcio é investimento? Não é. Tá? Seguro de vida é uma forma de investimento que vai te dar um retorno financeiro negativo, né? É algo que você não quer usar. Existem corretoras que vendem seguro, mas não é algo que a gente faz aqui. Tá? Então, como a gente ganha dinheiro especificamente? Pensa na corretora como uma boutique de investimentos. A gente tem aqui um universo enorme para montar para você o traje perfeito de investimentos, certo? De novo, falando do perfil de investidor, da subjetividade de cada um, do seu trabalho, da sua idade, do seu objetivo, você precisa de um escopo muito grande de investimentos para atender a necessidade de cada pessoa. Então é isso que a corretora faz em grande parte no atendimento pessoal, tá? A gente ajuda a pessoa a escolher esses ativos, a montar as suas carteiras e naturalmente a geri-las ao longo da vida. A gente ganha dinheiro na distribuição desses produtos, tá? Então muita gente pergunta, mas e se a corretora falir? Eu perco meu dinheiro? Todos os ativos que você adquire através de uma corretora, eles têm um registro em algum órgão regulador, tá? Então muitas vezes se você pega uma renda fixa, ela está registrada na CETIP. Então pensar que uma corretora falir seria perder os seus recursos, os seus ativos, seria o equivalente a comprar uma calça
na Hering, a Hering falir e você achar que vai perder a calça por causa disso. A corretora só faz a intermediação, né? O seu dinheiro não tá com a corretora. Perfeito, ela é intermediadora. Então, o único risco que você corre é aquele dinheiro que está ali em saldo disponível. Tá? Tudo que tiver aplicado, você não está correndo o risco da corretora em si, tá bom? E a gente trata de investimento especificamente. Por que que a corretora ainda se sustenta se ela é menor que os bancos grandes? Porque o negócio do banco comercial, qual é? É emprestar dinheiro. Tá? O banco comercial, você deixa o seu dinheiro lá alocado, enquanto isso ele empresta o seu dinheiro para terceiros. É assim que ele ganha dinheiro. Então, por natureza, o foco dele não é investimento. Ele não está interessado em te devolver um retorno maior. Tá? Que é diferente do que a corretora faz, que é distribuir investimentos especificamente. Então a gente tem no Brasil uma concentração bancária muito forte, certo? Como eu falei no início, são 5 instituições que controlam 90% das transações financeiras. E 2 estatais ainda, para completar, né? Perfeito, sem mencionar nomes. Mas então é isso, você não tem um incentivo de criar um ambiente melhor para investimento, porque está todo mundo dentro do banco comercial e acaba ficando ali mesmo. Certo? Acaba fazendo investimento dentro do banco comercial. Então, um dado que é interessante é que no Brasil, mais de 90% dos investimentos são feitos através de bancos comerciais. Nossa. Nos Estados Unidos, que tem uma estrutura financeira mais antiga, as pessoas estão mais acostumadas a fazer investimento, você tem 2% sendo feito dentro de bancos comerciais. Você tem lá a figura do banco de investimento que é muito forte, que é mais ou menos o que a corretora tenta atingir aqui. Você tem bancos de investimentos no Brasil também, mas é basicamente isso. A ideia é de que o banco comercial não é um lugar ideal para fazer investimentos por natureza. O negócio do banco não é esse por natureza. Os Estados Unidos são um mercado muito mais evoluído, né? Eu tava vendo, hoje, no momento que a gente tá gravando esse podcast, a Disney revelou mais detalhes do Disney Plus, que é o serviço de streaming deles. Aí eu fui ler algumas coisas sobre a empresa e eu descobri que nos Estados Unidos é possível você dar de presente uma ação da Disney pra alguém. Você compra um cartãozinho e você dá. E aí ela ganha uma ação da Disney. Isso é sensacional, né? Nunca imaginaria isso acontecendo no Brasil, por exemplo. Tipo no mercado comprar um cartão de Play Store, assim. Exatamente. Toma uma Só ação. que aí, toma uma ação. Exato, é bem diferente do que a gente está acostumado aqui, certo? Então, a corretora, ela não é uma instituição social, como eu falei, certo? É uma empresa como qualquer outra, mas ela é lá onde você busca especialistas de investimento, tá? Fazer investimento em título de capitalização, consórcio, isso não é considerado investimento, tá bom? Então é importante você buscar uma assessoria. Você está doente, você vai no médico. Você precisa de uma ajuda legal, você vai no advogado. Mas a grande maioria das pessoas no Brasil faz investimentos de forma propriamente, né, sozinho, assim, porque acredita sempre nessa ideia de estar sendo passado para trás, de ter alguma coisa espúria naquilo que está sendo oferecido para ele, de ter interesses conflitantes. Tá? Então, o que é importante do investidor que está começando? Se intere e entenda o suficiente para fazer as perguntas certas, tá bom? Para não ter alguma coisa que você deixou passar, para entender também o que é melhor para você, enquanto o especialista de investimentos vai estar o dia todo olhando para isso, vai conseguir te ajudar a selecionar os melhores produtos e filtrar as suas necessidades. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, tá muito confuso com a sopa de letrinhas? Manda pra gente as suas dúvidas, pode mandar todas que a gente vai responder nos próximos programas dessa série com a Ativa. O nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net, ou você pode também deixar seu comentário no post desse Tecnocast, que a gente lê depois e seleciona para os próximos episódios. Se você quiser continuar a conversa com a gente nas redes sociais, todas elas eu sou @mobilon. E @Paulo Riga. E Bruno, você quer apresentar algum canal da Ativa, não sei, pro pessoal procurar mais informações, entrar em contato? O que você acha? Pessoal, queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui e o bate-papo, que foi excelente, tá? Quem quiser, quem estiver assistindo, entra no nosso site www.ativainvestimentos.com.br. A gente tem um canal de atendimento, tem o nosso telefone lá, não precisa hesitar, se tiver qualquer dúvida liga, a abertura de conta é gratuita, a assessoria é gratuita, a gente oferece
todo o suporte possível para você começar os seus investimentos. Maravilha. E não esquece de indicar esse episódio pro seu amigo que tá com o dinheiro guardado na poupança, enfim, que tá cometendo aí os erros que a gente explicou durante o programa. Ajuda a divulgar ali os conhecimentos aí, educação financeira, enfim. E ajuda a divulgar também a mídia podcast, que é sempre bom. É isso, a gente vai ficando por aqui, mas voltamos com outro Tecnocast na semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal.